E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a um vídeo aqui do canal. Galera, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês uma coisinha que eu fiz aqui nessa parede do quarto. Então era uma parede que estava totalmente desgastada, já tinha um tempo aí que eu estava querendo dar uma mudada. E eu tirei ontem o dia para fazer essa pintura aí em cimento queimado. Então eu vou mostrar para vocês o processo dessa pintura, como foi fazer, quais os materiais que eu utilizei, quanto foi que eu gastei com cada material. Já de antemão adianto que vocês não vão gastar muito de material e é super simples de fazer, dá um pouquinho de trabalho ali só para você organizar o ambiente, mas a pintura em si é bem simples de fazer. Então eu espero aí que vocês gostem. Se vocês estão chegando no canal, já convido vocês aí a se inscreverem. Vejam aí como é que ficou o resultado e como foi todo o processo. Qualquer dúvida podem também perguntar nos comentários que eu vou estar aí à disposição. E é isso, espero que vocês curtam. Vou mostrando aí para vocês todo o processo e conversando com vocês, mostrando como foi feito tudo isso. Então, vamos lá. Então galera, nessa parte aqui a gente está passando a fita isolante, então a gente usa aquela fita crepe, tá, mais larga aí que a gente puder, para colocar justamente em todo o perímetro da parede onde a gente não quer que pinte. Isso vai facilitar demais na parte de finalização e acabamento da parede. Dani, minha namorada, está me ajudando aí. A gente pegou esse tempinho aí para ajustar essa parede, porque a gente tinha tentado embutir esse ar condicionado, porém a parede aqui do meu prédio ela é de concreto e ela tinha uma espessura muito grande. Então a gente na época que foi fazer essa instalação aí desse ar condicionado não conseguiu embutir e acabou optando por deixar a tubulação ali aparente, mas o estrago já tinha sido feito, né? Então a gente aproveitou já aí um pouquinho da massa acrílica para fazer esses retoques. Então a gente dá esse retoque em toda essa parte que estava quebrada e com esses buracos e espera ali a massa secar um pouquinho para começar ali com a primeira demão. Então a gente está utilizando aí a massa acrílica pura e utilizando daquela espátula para fazer todo esse ajuste fino. Então se vocês tiverem algum tipo de ajuste para fazer, essa é a hora. Então em seguida aqui a gente já vai mostrar aqui quais foram as quantidades que a gente utilizou dos materiais para poder fazer aí a primeira demão. Então vamos lá. Bem galera, então para essa primeira demão a gente utilizou aí 12 colheres bem cheias de massa acrílica, 32 gotas do corante e 300 ml de água. Essa questão é bem pessoal. A primeira demão a gente utilizou ela aí para fazer a massa um pouco mais escura, mas vocês podem utilizar aí o tom de cinza que vocês prefiram, tá? Bem galera, então agora para a primeira demão a gente já esperou secar um pouco a massa acrílica que a gente colocou para fazer as correções. E essa primeira demão ela é uma coisa bem aleatória. A gente estava fazendo ali uns movimentos bem aleatórios, circulares, às vezes a gente fazia algumas retas. O importante aqui é que nessa primeira demão a massa ela esteja um pouco mais preta do que a outra, ela esteja mais escura. E vocês podem fazer esse efeito de uma forma bem aleatória. A aplicação ela pode ser toda aleatória. Vai parecer que está dando tudo errado, apesar de aí no final já ter ficado com um efeito bem interessante, mas a impressão que dá é que realmente vai ficar
tudo errado. Inclusive a gente passou até no ponto que a gente fez a correção, a massa ainda não tinha secado tanto, mas ainda assim deu um efeito muito legal. Então a ideia realmente é dar essa demão de uma forma bem aleatória, não se preocupem, provavelmente vocês vão achar que vai dar errado, mas não vai. A gente vai aplicar na sequência a segunda demão, vou mostrar para vocês quais foram as quantidades que a gente utilizou e também qual foi o método de aplicação que a gente utilizou. Então vamos lá. Bem galera, para a segunda demão a gente aumentou a quantidade de massa acrílica, a gente subiu para 20, diminuiu a quantidade de gotas de corante, reduzimos aí para 24 e aumentamos também um pouquinho de água, já que a gente tinha aumentado a massa, mas o resultado final é que a massa ela fica um pouco mais grossa e vai ficar um pouco mais clara do que a outra. É interessante também utilizar aí um pote branco para que vocês possam ver realmente o tom do cinza que vocês vão querer. Bem galera, então aqui a gente está começando a segunda demão. A ideia que a gente teve foi de fazer movimentos mais na horizontal e passando toda a massa com a tinta no sentido horizontal. A gente foi pegando faixas de aproximadamente 1 metro, foi fazendo de cima para baixo, totalmente com esses movimentos horizontais. Quando a gente passava de uma faixa de 1 metro para outra faixa, a gente passava um pouquinho, porque a gente queria que ela ficasse com esse efeito um pouco irregular, mas sempre com essa irregularidade no sentido horizontal. Então a gente foi pegando aí essas faixas de 1 metro, foi passando aí de um lado para o outro, respeitando esse movimento horizontal. Uma dica interessante aqui é que vocês dividam aquela espuma e façam alternando os lados da espuma, e mais ou menos a cada uma faixa e meia ou duas a gente lavava a espuma, porque com um certo tempo ela ia acumulando a tinta e começava a dar um efeito diferente. Então a gente lavava aqui a espuma, ia passando aí de um lado para o outro da espuma, e quando encharcava os dois lados a gente realmente pegava uma espuma que tivesse mais limpa e um pouco mais umedecida de água. Então a gente foi fazendo esse processo durante toda a parede. A gente viu que já estava ficando com um efeito que a gente estava gostando bastante, então aí a gente já começou a se questionar se a gente ia fazer uma outra demão ou não. E quando finalizamos aí a parede, a gente já gostou muito do resultado. Se a gente fosse fazer outra demão, a gente ainda iria clarear um pouco, mas como a gente viu que o quarto não estava ficando muito escuro, essa parede não estava ficando muito escura, já estava num tom que a gente estava gostando, a gente resolveu parar na segunda demão, até porque a gente já estava gostando bastante aí do resultado. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou aí o resultado do antes e depois, e me digam aí nos comentários o que foi que vocês acharam, se ficou legal ou se não ficou. Então é isso galera, vamos lá mostrar o antes e depois. Galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, que as dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, a gente vai ajudar aí no que for possível. Não deixem de se inscrever caso não seja inscrito, deem um joinha aí que me ajuda demais, faz com que o vídeo chegue aí a mais pessoas. E é isso galera, espero que vocês fiquem com Deus, que tenham curtido o vídeo, até os próximos vídeos, valeu e fui!